Diogo, já viu os cálculos de um canal mostrando que FIIs não são bons instrumentos de renda de longo prazo? Vi sim. E a grande questão, e aí eu vou falar isso abertamente aqui, é que eu acho que o estudo tem premissas erradas. Vamos começar por uma premissa que eu acho que é básica. Bom, o estudo ele considera a primeira questão, que é, ele pega os ativos, né, esquece de analisar macroeconomicamente, faz uma seleção só porque o ativo existia anteriormente. Nem todos os ativos é bom. Além disso, ele faz um histórico proporcional. Você tem que fazer parte de uma premissa para fazer isso. A gente aqui, e depois, outra premissa que ele assume é que você faz o reinvestimento no mesmo ativo, tentando manter a proporção aí dos ativos. Então, o que acontece, né? Você recebe dividendo, você reinveste nesse ativo. A gente não acredita. Bom, vamos começar pelo primeiro fato, né? Você tem que escolher muito bem o ativo. Eu acho que as escolhas ali não foram boas. Talvez pelo tempo e tudo mais. O que para mim aquele estudo prova é que basicamente se você não faz uma boa seleção, você não vai ter um bom resultado. Primeira coisa. A segunda coisa é ficar reinvestindo nos mesmos ativos em uma carteira passiva parada. A gente não acredita de forma alguma que é uma boa estratégia. A gente acredita, se você for analisar quase todos os analistas, e a gente fala muito isso, importa muito, tem momentos de mercado onde você vai aportar mais uma coisa e outros ativos. A maioria dos analistas, inclusive eu como consultor, toda a minha relação é sempre compre barato. Porque a filosofia é o seguinte, se você simplesmente compra o que vier, em qualquer preço, então o primeiro passo que está errado o estudo, é estático. Segundo, reinvestimento nos mesmos ativos sem analisar o que está barato. Primeiro, você não faz essa estratégia, você tem que sempre, por isso que o analista ele muda a carteira a cada 6 meses, alguma coisa assim. A gente como consultor e eu como, além disso como investidor, a minha carteira é constantemente mudada, tá? E talvez esse seja o grande aprendizado do mercado. É que muita gente anteriormente acreditava que era simplesmente pegar, investir lá e pegar os rendimentos. Essa filosofia realmente é errada. Não dá para você simplesmente... o que a gente chama de renda passiva não é tão passiva assim. Mesmo isso vale para ação também, gente. Se você não continuar acompanhando a ação, uma hora ou outra vai ter um erro de balanço, vai ter alguma coisa que você não vai enxergar, que vai estar óbvio para todo mundo estar acompanhando, e seu ativo vai cair, vai perder renda, vai perder rendimento. Então o acompanhamento, comprar o mesmo ativo só porque você já tinha, por preguiça de avaliação, também é uma péssima decisão. Você não sabe se aquele ativo é bom para o momento. Segunda tese, agora eu vou falar um pouquinho do que a gente defende como canal, né? O FII Fácil foi criado assim. Primeira coisa, não que eu obrigo todo mundo a ser trader, mas o acompanhamento é muito importante. O acompanhamento significa que se o ativo fica caro, você tem que vender. E você só compra o ativo mais barato. Então quando você faz essa solução, você sempre vai comprar melhor. Sua carteira pode ficar maior ou menor, dependendo da sua estratégia. Mas você não vai sempre investir nos mesmos. E você não vai sempre ter uma carteira por 10 anos. Por quê? Porque teve muito ativo ali que durante um período muito bom era uma bosta. E hoje, sei lá, pegar 60% dos ativos lá não são bons. São porcaria. Então assim, se você conseguiu ver isso antes, com certeza sua renda foi para cima. Então a premissa... Agora tem outras premissas que estão erradas, que a gente pode falar lá na frente. Mas eu acho que uma coisa que esse estudo pode trazer, e eu acho que vale a pena. Primeira coisa que você tem que entender. Quando o estudo compara, por exemplo, com ação... mas a ação funcionou bem. A ação tem um negócio que chama-se payout. O que é payout? É o resultado versus o que a empresa pagou. Normalmente as empresas, algumas têm, as que têm maiores payouts sustentável, dá payout de 50%, 60%. O que significa payout? Significa a capacidade da empresa de reinvestir. Os dividendos de ação, eles são mais usáveis porque a empresa já tirou a parte dela para reinvestir, para continuar crescendo. Então a grande questão é que em fundo imobiliário ou em fundos fechados, que é o que eu defendo, a grande tese e a tese legal é que o dinheiro vem todo para você. Então você tem como capacidade de reinvestir, tá? Então é essa noção que você tem que ter. Você tem que reinvestir uma parcela. Ou seja, você controla o seu payout. E quando você investe em ação, a empresa controla, você não tem nenhum discernimento.
Então, a primeira coisa que você vai avaliar para comparar isso, tem que entender essa diferença. Então, as ações, ela tem. Diogo, mas pô, tem ação aí que paga 10%. Sim, mas no momento ela tem momentos que ela paga muito menos, sempre via preço, e aí o preço oscila também. Tem ação que subiu 40%, depois caiu 30%, 40%. Então, isso é uma noção. Então, se você quer uma renda crescente, mesmo as pessoas reaplicam os dividendos. E eu tô falando de dividendo que teoricamente era muito mais usável. Então, a grande questão talvez seja o quanto você tem que reaplicar. E o quanto reaplicar talvez seja a noção mais difícil e que talvez isso vale. Você simplesmente pegar a parte e reaplicar nos mesmos não vale. E se reaplicar só com 30%, vai funcionar. É um produto que preserva o seu patrimônio. Agora, você pode usar todo o rendimento? A resposta é não. Agora, falar que você pode usar só 10%, não. A grande questão é o seguinte, se você quiser ter folga, e é essa programação que você tem que fazer, o que um consultor fala de diferente? Cara, eu faço uma programação com você. Por exemplo, hoje você gasta 10 no mês. Só que assim, quando você aposentar, você vai ter mais remédio, tal. Você tem que pensar que você vai gastar 15, 16, você vai ter mais tempo, vai querer viajar mais para ver os filhos, pros netos e tudo mais. Então você não vai aposentar com os mesmos 10, tem que aposentar com mais, se você quiser ficar folgado. E outra, 2 vezes a 3 vezes o valor que você tem que ter, porque você tem que, uma quantidade você tem que reaplicar. Que é isso que, por exemplo, se você tem uma previdência, a previdência faz isso, ela tem um fator de correção que ela deixa você aplicar para você tirar. Se você quer que fica uma aposentadoria eterna. Essa avaliação ela é macroeconômica totalmente. Tá? Então o problema todo é que a gente quer uma métrica burra. Primeiro que você acha que muita gente chega no mercado imobiliário e acha que vai ganhar 1% fácil. Quem já passou por um mercado de taxas mais baixas, viu que a métrica do mercado chegou a ser 0,5, 0,6. Então assim, não adianta você esperar esse 1%. Não vai vir. Ou seja, Diogo, mas mesmo com 0,5, 0,6 eu vou ter que tomar mais cuidado no que eu vou gastar? Sim, vai ter. Então você tem que sempre analisar a inflação, você vai conseguir. Se você está em produtos mais de crédito, a inflação ela está toda sendo devolvida para você. Então, por exemplo, se você reaplicou 50%, mas nesse momento de mercado a inflação está sendo 70%, depois você tem que cobrir, porque senão você não conseguiu reaplicar toda a sua capacidade. Então, assim, a grande questão é que a gente tenta criar regras básicas e fáceis para todo mundo. Mas, na verdade, é um pouco mais complexo que isso. E dá para fazer. Uma vez eu falei aqui que para ficar tranquilo, eu quero ficar tranquilo. Quanto você teria que ganhar para poder aposentar com fundo imobiliário? Eu vou falar fundos fechados. Cara, de 2 a 3 vezes. Com certeza você tem 3 vezes, gasta esses 3 vezes. Se der merda uma ou outra não vai ter problema, mas se você gastar 1/3, com certeza você pode ter mais fundos de papel que sempre vai dar certo. Tá? Sempre. Aí eu também vou entrar na implicância. De repente, se a inflação subir muito, pode ser que essa conta não seja fechada, mas você recebe mais. A grande questão é essa, é que você sempre tem que avaliar um pouco. E é por isso que, assim, por mais que a gente ache que essa renda é passiva, ela existe um acompanhamento. Diogo, mas eu não quero ter tempo para fazer isso futuramente. Cara, contrata. É por isso que cara, hoje uma casa análise custa 30, 20 reais. O consultor, se você for fazer a cada 6 meses, é 200, 300 reais. Então, assim, não tem como. Ou seja, fazer mudança de portfólio é absolutamente necessário. Fazer avaliação do seu portfólio de tempos em tempos tem que ser mandatório, mesmo que você está aposentado. Por quê? Porque às vezes você está numa enrascada. O ativo que era muito bom no passado agora ficou ruim. E o que você tem que fazer? Cara, você tem que sair do ativo antes que piore. Porque muita gente fica com medo, fica esperando, tem viés de querer voltar e acaba entrando em frias homéricas por conta desse viés. A versão apedas, inclusive, chama. Então, assim, é muito provável que você consiga ter bons retornos investindo em bons ativos sem fazer isso. É provável. Mas você quer ter uma certeza, você tem que pensar sempre com folga. E a folga é necessariamente 1/10? Não. Com 1/3 você vai viver. Mas você tem que estar sempre em constante avaliação. Eu acho que o problema todo é que quando a gente fala em renda passiva, o investidor entendeu errado. A renda passiva é que você não vai gastar 220 horas do seu mês para fazer isso. Mas é um patrimônio seu. E você tem que dedicar um pouquinho.
Você tem que escolher o que é bom, o que é interessante. Então, assim, eu acho que as pessoas entenderam muito errado o que é renda passiva. Por exemplo, a renda passiva não é que você não vai ter zero de trabalho. Não existe zero de trabalho. Você vai ter que ter um acompanhamento mínimo para fazer. E esse acompanhamento vai fazer com que o seu retorno fique maior. Você tem que ter um teto para comprar as coisas, tá? Tudo isso ajuda você a futuramente, quando você estiver utilizando o valor, utilizar de forma sábia, até entender que, por exemplo, putz, esse ano a inflação... Ou seja, a gente aqui do lado, talvez seja um dos nossos defeitos, assim, a gente tenta criar métricas, investe 20%, aí a gente vê em 20% ficou muito nininho, investe 30%, e se você tiver mais papel, porque te entrega mais inflação, vai 50%, mas de repente a inflação vai para 12% e seu cupom é 4%, se você faz essa conta, você na verdade precisa de 1/3, aí você começa a fazer essas avaliações, e o mercado muda muito, então essa avaliação macroeconômica e estudo da sua carteira, ele tem que ser feito até para chegar e falar assim, olha, se você continuar gastando isso, não vai dar certo, você vai consumir seu patrimônio, então você tem que entender isso. E isso acontece, às vezes seus gastos sobem demais, sua renda cai por conta de um ativo ou outro que você tem investido. Então assim, é natural e você tem que fazer o acompanhamento. E é esse... Vou tentar resumir um pouquinho aqui. O que eu quero te falar é o seguinte, primeira coisa, o que você compra é muito importante, como você carrega. Ou seja, uma carteira passiva não vai ser bom, então você tem que analisar, ficar constantemente. O acompanhamento é fundamental. Beleza, você tem sua renda para você usar. Você tem que continuar sabendo, controlando seus gastos e fazendo isso. A não ser que você tenha uma folga muito grande entre o que você recebe e o que você está fazendo, porque aí você tem um poder de investimento muito grande. Faz sentido ser só ação? Faz sentido ser só fundo imobiliário? Pode fazer sentido se você tem um controle muito grande disso e se você acompanha mais. Entendeu? Então, o objetivo aqui não é falar que, o estudo perde o estudo. Não. Mas tem premissas que começam a não fazer sentido dentro do que a gente trabalha, que é ficar acompanhando, mudar a carteira, mudar o portfólio, ter visão macroeconômica, ficar mais em crédito ou mais em tijolo, dependendo do mercado. Ou seja, em vez de querer aposentar... cheguei a 5 mil reais, é o que você recebe, vou parar de trabalhar. Não é assim que funciona, amigão. Você tem que, porque assim, é uma renda que vai ter que durar por muito tempo. Você não sabe como vai ser os gastos. Então você tem que ter uma certa... quer ter uma renda de 5? Vai para 15. E outra. Cara, as pessoas às vezes querem antecipar a liberdade financeira muito cedo. Até a maioria das pessoas que eu conheço com liberdade financeira continuam utilizando o patrimônio para gerar mais renda. Bassi faz isso, todo mundo fala do Bassi, mas o Bassi pega o portfólio dele, ele faz opções, faz vários ativos para ganhar mais dinheiro. Então, por exemplo, quem já conseguiu o patamar onde ele já vive, continua fazendo alguma coisa para melhorar tanto a rentabilidade do patrimônio quanto fazer isso. Mas Diogo, eu já estou num patamar que eu não quero fazer isso. Beleza, então faça com folga, faça um planejamento, e é por isso que existe uma consultoria. E depois avalie se essa renda está dentro do padrão que você está conseguindo. E aí você manter. Então, o que eu acho o que eu tenho certeza. Mercado, você precisa acompanhar. Ou pagar para alguém acompanhar. Para mim isso está muito claro. Não adianta você achar que há uma renda passiva de um ativo, vou colocar no ativo mais seguro. Pode ser que... E vou consumir tudo. Não, por quê? Porque às vezes se você não souber pelo menos quanto ele está te pagando de inflação versus quanto ele está te pagando de juros, você não sabe que de fato você pode usar. A variação macroeconômica te ajuda a ganhar mais dinheiro. Bem mais dinheiro. E por exemplo, os fundos fechados, ele tem uma vantagem muito grande em relação a outros mercados. Porque os fundos fechados, eles não vendem parte do patrimônio em detrimento de saída de cotista. Então, ele não ferra com você, cotista de longo prazo, em detrimento de cotista de curto prazo. Então, os fundos fechados, em geral, são melhores. Isso vai valer para tanto fundos para FIINFRAs, FIPS, todos esses fundos, e fundo imobiliário, óbvio. Outra coisa muito importante, cara, ciclo econômico e ciclo imobiliário. Cara, não adianta você, por exemplo, se a gente falasse da era áurea do mercado imobiliário, sei lá, pegar 2006 até 2012, cara, ganharam dinheiro pra caramba. De 2014 pra cá, a gente tem um mercado muito ruim, extremamente caro. Então,
o que eu tô falando é, quando a gente faz um estudo em ciclo ruim, se você não entende de ciclo, você vai assumir que é assim para sempre. A grande questão é o seguinte, gente, é Brasil, então não dá para também achar que vai ser arco-íris e borboletas no mundo. Então assim, eu sou um cara que eu acho que você quer fazer isso, faça com um certo fator de risco. Mas um fator de risco de 10 vezes, eu acho que é enganado. 2 vezes, 1,5 vez, pode? Pode. Só que você tem pouco espaço para errar. E outras, se você está fazendo isso, é possível. Então, assim, essas rendas são possíveis. E aí, assim, muita gente consegue viver com fundos abertos, que tem outros riscos, que vivem com CDB, que fica vendendo e fazendo investimento. Esses fundos, eles têm uma recorrência, só que não é porque ele tem a recorrência de renda que significa que você pode utilizar tudo. Eu acho que talvez essa é a maior. Alguns fundos de infra, eles faziam uma coisa que a gente gostava bastante. Até agora parou um pouco, que é separar o que é juros do que é a inflação. A inflação, teoricamente, você teria que pegar essa parcela toda e nem olhar para ela. O que você vive, o que você tem que viver, o dividend yield tinha que ser o dividend yield dos juros. Né? Se você está mais em crédito, você está fazendo isso. O tijolo, cara, não adianta você chorar. Se você não tiver ciclos econômicos positivos, não significa, ou seja, você pode perder renda. Você tem uma casa alugada. Isso vale para todo mundo, até quem tem casa alugada. Quem tem casa alugada é o mesmo princípio. Você tem casa alugada. Se o mercado tá difícil, o que acontece? Cara, as pessoas, os inquilinos saem mais, você não consegue subir o preço, cai, dá vacância. Tudo isso é replicado para o mercado real. Então o problema todo é que eu acho que muita gente achou que aquele rendimento que ele recebia de fundo imobiliário era aqui. Se eu chegasse no que eu precisava, eu já estou tranquilo. E a realidade não é bem essa, tá? Você precisa de uma certa folga e você precisa de entender o mercado. Em mercados mais positivos, essa realidade começa a ficar muito mais séria, porque você tem sempre uma renda crescente, você tem sempre um ciclo onde a valorização do seu ativo acontece. Em ciclos mais difíceis, não é assim. Como a gente não pode prever, outra falha no estudo é justamente a prever. Como é que você vai... Não adianta você olhar para o passado e falar, putz, não dá, é ruim. Não. Você tem que avaliar por que não deu ruim. Não deu ruim por causa de ciclo, não deu ruim porque o produto evoluiu. Cara, os produtos de 10 anos não são os mesmos produtos de agora. A gente vê, eu vejo em várias listas lá que tem vários ativos ruins. Então o produto evoluiu, o mercado evoluiu, só que algumas coisas a gente pode tirar de verdade pra gente, de premissa. Premissa é, nem sempre aquela regra de 50 para fim de papel e 30 para fundo de tijolo vai valer. Você tem que escolher bem. Você tem que continuar acompanhando. E quando você olha para frente, você tem que ficar protegido e entender o que vai acontecer e sempre reavaliar. Tá? Eu acho que isso talvez é o que falta de conclusão. Agora, falar que um produto não consegue fazer isso, sendo que muita gente consegue... E às vezes eu não culpo as pessoas, não. Eu culpo muita gente que entrou no mercado para explicar sobre fundo imobiliário e não conseguiu te explicar uma coisa. É um investimento imobiliário. Quem tem casas, o cara não pega... Ele não pega a renda assim e quer ter renda de 10 mil. O cara que tem renda de 10 mil e essas 10 casas rendem esses 10 mil, esse cara vai ter que viver com 2, 3 mil. Por quê? Por que isso acontece? Por quê? Porque ele sabe que vai dar problema na casa, ele vai ter que pegar um dinheiro e fazer investimento. Então, as pessoas que querem viver de imóveis, elas tinham 3 vezes o patrimônio, elas faziam compra e venda de ativo, raras as pessoas que faziam só isso. Então, tem a pessoa que ficava só com a renda passiva? Sim, mas qual que era o foco dela? Ah, não, eu tenho que ter 2 vezes, 3 vezes aqui para eu ficar tranquilo. Por quê? Porque esse inquilino não paga, eu vou ter que ter trabalho. E outra, e mesmo quem faz isso, a renda não é passiva. Esse entendimento de mercado, passar para o mercado imobiliário, veio muita gente falar que você tinha que olhar para dividend yield e não tinha que olhar para ativo. Cara, ativo de crédito é outro mundo. Ativo de crédito, por mais que está ligado ao mercado, a análise é totalmente renda fixa. Análise de VP, análise de PU, análise de curva. Você tem essa capacidade de fazer? É isso. Então você tem que pedir ajuda, tá? E aí quando a gente vai do mercado imobiliário, você também tem que pedir ajuda. Você tem que entender que ciclos positivos vão ser mais favoráveis para a carteira e ciclos negativos vão ser pior. Então, o que eu quero falar com isso? Toda essa conclusão é que o produto não é perfeito. O mercado imobiliário não é perfeito para fazer renda, mas ele te ajuda muito. Ele tem
vários benefícios contra os aluguéis. Agora, isso tem interferências de ciclos econômicos, de ciclos imobiliários, de vacância. E para quem quer viver de renda, cara, você tem que analisar isso. Você tem que analisar todas essas interferências. Senão você vai passar apertado. Então, assim, o que eu quero falar é que não dá para olhar só dividend yield, não dá para olhar qualquer ativo, não dá para ficar parado com os ativos. Você tem que acompanhar, tá? Eu acho que esse talvez seja o melhor. Então, assim, o estudo ele não é jogado fora 100%, mas ele mostra que as pessoas têm se comunicado mal, e muita gente fica afoito na decisão de viver de renda. Ele começa a receber 10 mil de fundo imobiliário e já acha que está tudo tranquilo, sem entender que às vezes o mercado está pagando 1%, porque a taxa justa é mais alta. Se você não conseguir entender essa relação, você pode se enganar, achar que o dividend yield é uma relação tão natural quanto essa. E isso sim vai prejudicar você e os seus investimentos. Olha, tem vários pontos ali do vídeo, desse material que a gente dá para refutar, né? Como eu acho que aproveita muitas coisas. Eu acho que algumas máximas lá são máximas que foram criados não pela gente, mas muita gente interpretou que o fundo imobiliário tinha isso. Então, assim, eu acho muito engraçado que quem tem viés já vem do mercado real, ele não espera, ele só acha bom o fundo imobiliário, porque ele sabe o quanto que ele precisa de ter numa carteira para fazer isso. Ele não faz conta assim, não, esse ativo vai me dar 1% e eu tô tranquilo, eu quero 10 mil, eu tenho que ter 1 milhão. O cara não faz essa conta, porque ele coloca imprevistos, porque ele viveu o mercado ali. Então, eu acho que falta essa noção de que o mercado, ele é muito mais que só a renda, tá?